Uma pergunta que sempre volta quando há uma crise no Oriente Médio é: qual a relação de Israel com as profecias bíblicas? A igreja evangélica, nos últimos 100 anos, ficou presa em dois extremos. Um extremo, o dispensacionalismo, que, além de enfatizar a descontinuidade entre Antigo e Novo Testamento, pressupõe que Deus plantou duas oliveiras, Igreja e Israel, e o supersessionismo, o substitucionismo, que foi muito a posição comum na Idade Média e que foi retomada pelos evangélicos no século XX e XXI, que supõe que Deus arrancou a oliveira original e plantou outra no lugar, ou seja, Deus substituiu a Israel pela Igreja Gentílica, nos seus planos e projeto de redenção. Essa foi a posição que eu defendi. Eu tinha muita dificuldade de articulá-la junto com o amor que eu sempre tive por Israel, que eu fui ensinado a ter por Israel, pela história de Israel contemporâneo. Até que, em novembro de 2019, numa viagem a Israel, eu tive um momento de experiência muito forte no Museu Amigos de Sião, e a partir daquela experiência, eu comecei a reler o texto sagrado. E textos como Deuteronômio capítulo 7, Zacarias 12 e 14, que foram escritos após o período do exílio, Romanos 9, 10 e 11, ganharam um novo enfoque, jogaram luz para mim sobre essa tensão que eu tinha na minha teologia. E o que eu descobri nesses meus estudos é que uma noção de eleição individual pode andar lado a lado com uma noção de eleição corporativa. Ou seja, Deus elege pecadores para que eles tenham fé, ao mesmo tempo que Deus elege uma nação, uma etnia, para missão, para serviço. E Deus não abandona essa eleição. O contrário, achar que Deus abandonou essa eleição, colocaria uma tensão complicada demais dentro da visão de salvação baseada na graça e na soberania divina. E outro ponto também que me chamou a atenção é que os pactos que Deus fez com o seu povo são pactos incondicionais. Eu aprendi que o pacto que Deus fez com Moisés nos Sinai seria um pacto condicional. Já que o povo não conseguiu viver à luz das demandas daquele pacto, então o povo perdeu tudo, inclusive a terra. Mas essa nova leitura da Sagrada Escritura, o que eu percebi é que todos os pactos são baseados na soberania de Deus, na graça livre de Deus, e Deus é fiel a si mesmo. Deus não abandona esses pactos com Abraão, com Moisés, com Davi, e o novo pacto, a nova aliança que é selada em Jesus Cristo. Junto com essa noção de pactos incondicionais, eu fui desafiado a rever o que a Sagrada Escritura ensina sobre a terra. Ou seja, na medida que eu fui avançando em meus estudos e passando para a teologia histórica, eu descobri que muitos dos meus escritores prediletos no século XVII, século XVIII, século XIX, começo do século XX, criam que a terra é dada por estatuto perpétuo por Deus ao seu povo judeu. O seu povo judeu voltaria para essa terra, da perspectiva desses escritores, isso aconteceria ainda no futuro, e como um sinal seguro de que Cristo está às portas, todo Israel será salvo, ou seja, haveria uma conversão em massa de Israel ao único Messias, Jesus. John Owen, William Perkins, Samuel Rutherford, William Zabrakel, Jonathan Edwards, G.C. Ryle, Robert Murray M'Cheyne, Charles Spurgeon, todos os escritores criam nesses três pontos. O mais surpreendente foi chegar no século XX e descobrir que, por exemplo, Karl Barth, ele afirmou que a única prova natural que ele admitia da existência de Deus seria a preservação dos judeus durante a história e sua volta para a sua terra ancestral. Eu queria sugerir aqui que você releia a Sagrada Escritura de uma perspectiva de aliança, de uma perspectiva de eleição corporativa. Nesse processo de reler a Escritura, busque bons livros, como esse, A Importância de Israel, do Gerald McDermott. Foi um livro muito importante nos meus estudos e que gerou esse meu livro aqui, Por Amor de Sião, que é uma tentativa de entender o que a Sagrada Escritura fala de aliança, de eleição, de terra, de Shabá, entre outros temas importantes nesse debate entre Antigo e Novo Testamento, Israel e Igreja. Ore pelo povo judeu, coloque o povo judeu nas suas orações.
Se Deus abrir portas, comunique a mensagem do Messias para o povo judeu, se interesse pela história contemporânea do povo judeu, leia sobre a história contemporânea de Israel e vocalize o seu apoio pela pequena nação de Israel, que ainda cumpre uma função dentro dos propósitos de eleição e aliança do único Deus soberano.